Nesta semana, a comunidade científica foi surpreendida com um anúncio que pode mudar para sempre nossa compreensão sobre a vida no universo. Cientistas, usando o telescópio espacial James Webb, o mais poderoso observatório já lançado ao espaço, encontraram o que chamam de os mais fortes sinais até agora de possível vida fora da Terra. DMS significa dimetilsulfeto. Essa é uma molécula muito importante porque aqui na Terra é produzida unicamente pela vida. Micro-organismos no oceano, como algas fitoplâncton, são os responsáveis por isso. Estudos teóricos ao longo das últimas 2 décadas previam que moléculas como o DMS seriam biomarcadores muito robustos. O local dessa descoberta? Um planeta distante chamado K218b, localizado a 124 anos-luz da Terra, na constelação de Leão. Desta vez, observamos novamente o planeta, mas em uma faixa de comprimento de onda diferente. E o que estamos encontrando é uma evidência significativamente mais forte, em um nível de 3 sigma para uma presença de DMS ou DMDS, ou ambos. Agora o DMDS, assim como o DMS, também é um biomarcador forte e único aqui na Terra. E também já havia sido previsto como um biomarcador em planetas com atmosferas ricas em hidrogênio. E o que há de novo é a possibilidade de uma ou ambas essas moléculas estarem presentes. Esta descoberta não é apenas mais um pequeno passo na busca por vida extraterrestre, mas potencialmente um salto gigantesco que poderia confirmar que a Via Láctea está repleta de vida e que não estamos sozinhos no universo. O mais impressionante foi a quantidade de substâncias associadas à vida detectada neste planeta, que é milhares de vezes maior do que na Terra, sugerindo um mundo possivelmente repleto de vida. Esse é um dos momentos mais profundos para mim pessoalmente, assim como astrônomo. Porque pela primeira vez na história da nossa espécie, podemos realmente estar vendo sinais de vida em outro lugar. Por outro lado, isso também pode ser um sinal de um novo processo químico que não é produzido por vida. E mesmo isso já seria um avanço monumental, porque de qualquer forma, estamos observando novos processos químicos em um planeta que pode ser habitável. E já mostramos isso em estudos teóricos, que isso era possível. Então, na minha visão, este é um momento transformador, não apenas para a ciência planetária, não apenas para a comunidade científica, mas para encontrarmos nosso lugar no universo como espécie. Esta não foi a primeira vez que sinais intrigantes apareceram em K218b. Em 2023, os primeiros indícios já haviam sido observados, mas os pesquisadores foram extremamente cautelosos porque a confiabilidade era de apenas 50%. Por causa disso, eles decidiram manter o pé no chão até terem mais certeza. Mas o interesse voltou a crescer quando em 2025 uma nova análise foi feita com o telescópio James Webb, trazendo resultados ainda mais sólidos. Dessa vez, os cientistas conseguiram detectar com clareza moléculas chamadas dimetilsulfeto, ou DMS, e dimetildisulfeto, que leva a sigla de DMDS. Apesar de parecer complicado, o importante é saber que aqui na Terra essas substâncias são produzidas apenas por seres vivos, principalmente pelo fitoplâncton e por algumas bactérias marinhas. Quando sentimos o cheiro do mar, estamos sentindo justamente o DMS liberado por esses organismos. E agora, esses mesmos compostos, que são considerados assinaturas de vida, foram encontrados a trilhões de quilômetros de distância em outro planeta. Para entender como chegamos até aqui, vale lembrar que o K218b foi descoberto em 2015 pela missão K2, da sonda espacial Kepler. No começo, ele era só mais um entre milhares de exoplanetas catalogados, mas logo chamou a atenção por estar na zona habitável de sua estrela, uma região onde pode existir água líquida, uma condição essencial para a vida como conhecemos.
O K2-18b é um planeta bem diferente da Terra. Ele tem cerca de 2,6 vezes o diâmetro do nosso planeta e é 8,6 vezes mais massivo. Os cientistas o classificam como um planeta subnetuno, porque ele é maior que planetas rochosos como a Terra, mas menor que gigantes gasosos como Netuno. Ele orbita uma estrela pequena chamada K2-18, uma anã vermelha que é menos quente e menos brilhante que o nosso Sol. Por causa disso, um ano em K2-18b dura apenas 33 dias terrestres. E como ele está a 124 anos-luz de distância, a luz que vemos dele hoje começou a viajar até nós em 1901, muito antes de imaginarmos telescópios espaciais. Atualmente, não existe uma estimativa exata do tempo de existência dessa estrela, mas por ser uma anã vermelha, é possível afirmar que essas estrelas costumam ter vidas muito longas, geralmente na casa de dezenas a centenas de bilhões de anos, bem mais do que a idade atual do nosso universo. Portanto, mesmo sem um valor preciso, é seguro dizer que ela já existe há bilhões de anos e ainda deve continuar ativa por um período muito maior. Em 2019, o telescópio espacial Hubble já havia detectado vapor de água na atmosfera de K2-18b, aumentando o interesse dos cientistas. Isso sugeria que poderia existir um oceano sobre uma camada espessa de atmosfera rica em hidrogênio. Mas só com o lançamento do James Webb, em 2021, foi possível analisar com muito mais detalhe a composição química desse planeta distante. As primeiras observações detalhadas, feitas em 2023, mostraram água, dióxido de carbono e sinais fracos de metano e DMS. Como o sinal era fraco, os cientistas preferiram não tirar conclusões apressadas e aguardaram mais dados. Essas provas vieram em 2025, quando uma nova observação, usando outro instrumento do James Webb, confirmou sinais muito mais claros de DMS e agora também do DMDS, composto relacionado ao DMS. 2 anos atrás, em 2023, nós relatamos uma inferência ainda muito preliminar da presença de DMS nesse planeta, com um conjunto diferente de observações feitas com um instrumento diferente, na faixa de 1 a 5 micrômetros. Mas as evidências eram muito frágeis. Então, desta vez, observamos o planeta novamente em outra faixa de comprimento de onda. E o que estamos encontrando agora são evidências significativamente mais fortes, em um nível de 3 sigma para uma presença de DMS ou DMDS, ou ambos. O DMDS, assim como o DMS, também é um biomarcador forte e exclusivo aqui na Terra, e já havia sido previsto como um possível biomarcador em planetas com atmosferas ricas em hidrogênio. E isso é o que há de novo, a possibilidade de uma ou ambas essas moléculas estarem presentes na atmosfera com um nível de significância confiável. Então, embora isso seja animador e um bom motivo para continuar investigando, ainda não é suficiente para considerarmos uma descoberta científica sólida. Para isso, precisamos alcançar o nível de 5 sigma. No nível de 5, a chance de ser apenas um acaso é de cerca de 1 em 1 milhão. O nível de confiança dessa detecção chegou a 99,7%, o que significa que a chance de erro ou ruído nos dados é mínima. O mais impressionante é que a quantidade dessas substâncias na atmosfera do planeta pode ser milhares de vezes maior do que na Terra. E segundo a equipe que fez a descoberta, se realmente houver relação com a vida, o K2-18b pode estar repleto de organismos vivos. Aqui na Terra, como já falamos, o DMS é produzido principalmente pelo fitoplâncton, enquanto o DMDS é liberado por algumas bactérias marinhas. Juntos, esses compostos fazem parte do ciclo do enxofre e até ajudam na formação das nuvens do nosso planeta. Mas como esses gases foram detectados em um planeta tão distante? A resposta está em uma técnica chamada método de trânsito. Quando o K2-18b passa na frente de sua estrela, do nosso ponto de vista, parte da luz estelar atravessa a atmosfera do planeta antes de chegar até nós. Nessa dinâmica, diferentes gases absorvem diferentes comprimentos de ondas de luz, criando uma espécie de impressão digital química que os telescópios podem captar. O James Webb, com sua capacidade sem precedentes de analisar essa luz no infravermelho, conseguiu identificar as assinaturas de DMS e DMDS. O K2-18b pode ser um mundo Hycean, um termo criado em 2021 para descrever planetas cobertos por oceanos e com uma atmosfera rica em hidrogênio.
Esses mundos são particularmente interessantes na busca por vida porque combinam a água líquida com uma atmosfera protetora. E a ausência de amônia na atmosfera, detectada em observações anteriores, reforça a teoria de que o planeta teria um vasto oceano líquido que absorveria esse gás. Mas que tipo de vida poderia existir em um planeta tão diferente da Terra? Tendo como base o que sabemos sobre o planeta, sua atmosfera é rica em hidrogênio, fizeram os cientistas começarem a imaginar um ecossistema único. Na Terra, a atmosfera não é composta principalmente por hidrogênio. Entre os principais gases presentes estão o nitrogênio, que representa cerca de 78%, e o oxigênio com cerca de 21%, e outros gases representando em torno de 1%. Essa diferença é fundamental porque o hidrogênio é muito leve, e na Terra ele escapa facilmente para o espaço. Enquanto em planetas maiores e mais frios, como o K2-18b, ele pode ser retido em grandes quantidades, influenciando na temperatura, a pressão e até os possíveis tipos de vida que possam existir por lá. Por isso, esse planeta é um tipo que não existe no sistema solar. No passado, a atmosfera da Terra já teve uma grande quantidade de hidrogênio em seus primórdios. Estudos recentes indicam que logo após a formação do planeta, a chamada primeira atmosfera era composta principalmente por hidrogênio e hélio, os elementos mais leves e abundantes do universo. Então, o cenário mais provável para a vida envolveria organismos semelhantes ao nosso fitoplâncton, ou até mesmo a bactérias marinhas, no entanto, adaptados a condições muito diferentes. No nosso planeta, o fitoplâncton vive próximo à superfície do oceano, onde recebe luz solar para realizar fotossíntese. Em K2-18b, esses organismos poderiam se adaptar à luz mais fraca de uma anã vermelha e possivelmente à pressão de um oceano mais profundo sob uma densa atmosfera de hidrogênio. Os cientistas especulam que esses organismos poderiam ter desenvolvido pigmentos diferentes para captar melhor a luz infravermelha predominante de sua estrela. Eles acreditam que também é possível que tenham evoluído para usar o hidrogênio abundante na atmosfera em seus processos metabólicos. E a produção massiva de DMS e DMDS sugere que esses organismos estariam presentes em quantidades enormes, talvez formando vastos tapetes de algas e colônias bacterianas que se estendem por oceanos inteiros. Embora seja considerado menos provável, alguns cientistas não descartam a possibilidade de vidas mais complexas terem evoluído neste planeta. Isso porque se a vida começou lá há bilhões de anos, talvez tenha tido tempo suficiente para desenvolver organismos multicelulares. Isso poderia levar a criaturas semelhantes às nossas medusas ou corais, mas adaptadas à química única daquele mundo, ou talvez algo completamente diferente que não conseguimos imaginar na Terra. A grande quantidade de DMS na atmosfera poderia até mesmo sugerir um ecossistema marinho altamente produtivo, com cadeias alimentares complexas. E se lá existirem animais, eles provavelmente seriam muito diferentes dos terrestres, pois eles respirariam hidrogênio ou usariam compostos de enxofre em seu metabolismo. Uma coisa que os cientistas concordam é que muito provavelmente, se existirem, esses animais teriam órgãos sensoriais para detectar diferentes comprimentos de luz, todos adaptados para enxergar sob a luz vermelha da estrela, e talvez usar formas de comunicação química através das moléculas de enxofre. Entretanto, os pesquisadores continuam mantendo cautela com a descoberta. Isso porque, mesmo com os dados perfeitos, não podemos afirmar com certeza que essas moléculas têm origem biológica em um mundo alienígena. Isso porque muitas coisas estranhas acontecem no universo. Então é possível que processos geológicos desconhecidos ou reações químicas específicas do ambiente daquele planeta possam teoricamente produzir DMS e DMDS sem a necessidade de vida. Para esclarecer essa questão, equipes de pesquisadores agora estão conduzindo experimentos em laboratório para verificar se essas moléculas podem ser formadas por meios não biológicos em condições semelhantes à do exoplaneta. E também estão providenciando mais observações com o James Webb para confirmar os resultados e possivelmente detectar outras bioassinaturas. O que torna essa descoberta curiosa é que, se confirmada, isso basicamente confirmaria que a vida é muito comum em todo o universo. Este é um pensamento profundo, pois implica que onde existem condições adequadas,
a vida tende a aparecer. Estamos bastante confiantes em relação aos nossos resultados, com a significância que encontramos nesse nível de 3 sigma. E isso se deve, em parte, ao fato de termos feito um número enorme de verificações de robustez. Realizamos isso com múltiplas abordagens e dentro da mesma pipeline de redução de dados. Tentamos várias suposições sobre como poderíamos reduzir os dados. E não importa como fizemos, o sinal sempre persistiu. Para nós, isso é uma ótima medida da nossa confiança na detecção desse nível. Mas devemos continuar com uma mente aberta e obter mais observações para que possamos repetir esse sinal. Isso é a marca registrada da ciência. A repetibilidade e o aumento da robustez, até que possamos realmente ficar satisfeitos. Ainda não chegamos lá. Fato é que agora, com tecnologia de ponta, talvez estejamos a apenas 1 ou 2 anos de uma resposta definitiva. Vamos lá, vamos começar falando do K218Bzinho. Primeiro, por que ele tem esse nome, K218Bzinho? Ele foi descoberto pelo James Webb? Não, não foi. Esse exoplaneta ele foi descoberto pela missão Kepler. A missão Kepler é uma das maiores descobridoras de exoplaneta que a gente já teve. Ela teve problema nos seus giroscópios. Quando ela teve esses problemas no giroscópio, o pessoal resolveu criar a missão K2. É como se fosse a Kepler 2. Ela só olhar para determinadas estrelas, ela só fazia determinados tipos de observação. Então, K2 quer dizer o nome da missão. 18 quer dizer que é a 18ª estrela estudada por essa missão K2. E o Bzinho é o primeiro exoplaneta ao redor dessa estrela. Então isso quer dizer K218Bzinho. Eu falo Bzinho, né, que é um modo carinhoso de chamar os exoplanetas, mas é K218b mesmo, tá? K218b. Esse exoplaneta ele está localizado a 124 anos-luz de distância da Terra. É longe pra caramba, mas na dimensão do universo, 124 anos-luz é muito perto. Ele tem 8,6 vezes a massa da Terra e 2,6 vezes o tamanho da Terra. E ele fica ali na constelação de Leão. Esse exoplaneta, ele é classificado hoje, dentro do que a gente classifica de exoplanetas, como um mundo iceano, com H. Iceano. O que quer dizer um mundo iceano? É um mundo oceânico, ou seja, ele provavelmente é completamente repleto de água, coberto de água, embora tenha um vídeo aqui no meu canal que fala que mundos oceanos podem ser também cobertos por lava, mas nesse caso aqui provavelmente ele é coberto por água, tá? Então ele é um mundo inteiramente coberto por água, porém com uma atmosfera rica em hidrogênio, e é por isso que vira esse nome, o pessoal deu esse nome para ele, que é o nome de Iceano, tá? Outra coisa legal do K218Bzinho é que ele orbita a sua estrela na zona habitável. Zona habitável quer dizer que tem água líquida na superfície. Se ele é um mundo oceano, logicamente vai ter água líquida na superfície, porque a superfície dele não existe, né? A superfície dele já é água, beleza? Muito bem. O que acontece com esse exoplaneta? Esse exoplaneta não é a primeira vez que ele é estudado, não, pelo James Webb, tá? Ele já foi estudado há 2 anos atrás, mais ou menos, quando o James Webb detectou ali dióxido de carbono, detectou também elementos como acho que metano também chegou a detectar um pouco na atmosfera dele, mas dióxido de carbono foi detectado, e na primeira vez que fizeram essa dióxido de carbono, metano, dióxido de carbono, isso mesmo. E a primeira vez, quando fizeram essa análise, detectaram na atmosfera deste exoplaneta um negócio chamado DMS. E é aí que começa toda a confusão da parada. O tal do DMS é o dimetilsulfeto, e ele aqui na Terra a gente sabe que ele é produzido por fitoplâncton. Isso quer dizer o quê? Caramba, se eu detectei DMS na atmosfera deste exoplaneta, quer dizer que tem vida, porque isso aqui na Terra o fitoplâncton produz. Se eu detectei, eu encontrei vida. Concordam comigo? Muito bem. Por que nós não batemos o martelo da primeira vez quando foi detectado DMS na atmosfera desse exoplaneta? Pelo simples fato de que a incerteza nos dados era muito grande. Então a primeira vez que foi feito essas detecções foi feita usando o NIRSpec e o NIRIS,
que são dois instrumentos do James Webb. E aí o pessoal na época, eu fiz vídeo, tem um vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar o vídeo linkado aí, vocês vão lá para assistir, tá? Na época o pessoal falou, precisamos analisar melhor o exoplaneta, vamos usar outro instrumento do James Webb. E foi isso que foi feito agora. Por que estão falando tanto deste exoplaneta? Porque agora foram publicados os dados usando o MIRI, que é um instrumento para o infravermelho médio, um instrumento ali que pega entre 6 e 12 micrômetros, beleza? E qual que era a ideia deles? Era tentar, com um novo instrumento, detectar o DMS de novo, com maior certeza, e aí bater o martelo que tem vida. E o que eles conseguiram? Detectaram o DMS? Detectaram. Isso é muito importante porque não era problema do equipamento, coisa e tal. Além do DMS, eles detectaram também o DMDS, que é o dimetil disulfeto. Esses dois elementos são elementos, então, né, são gases aí que aqui na Terra são produzidos por fitoplâncton, beleza? E agora que vem a grande questão de tudo isso. É uma detecção ainda repleta de incertezas. Tem muita incerteza nessa detecção. Quando a gente publica um dado científico, quando a gente faz uma análise de dados, a gente calcula um negócio chamado desvio padrão deste dado. Esse desvio padrão é uma medida da incerteza dele. A letrinha para identificar isso a gente chama de sigma. Os trabalhos hoje que normalmente são aceitos são aqueles que têm, tá? Que são aqueles que têm um limite que a gente chama de 5 sigma. O que quer dizer 5 sigma? Quer dizer que a probabilidade de tal resultado ter ocorrido por acaso ela é muito, muito baixa. Ela é na ordem de 0,00006%. Quando você faz uma medida e calcula o desvio padrão e dá esse 5 sigma aí de diferença, vocês vão ver nos gráficos que cada ponto ele tem uma barrinha de erro. Aquela barrinha ali é isso que a gente está calculando, beleza? Então, quando você tem esse 5 sigma aí, você tem uma certeza muito grande de que aquele resultado é confiável. Então você vai lá e bate o martelo. Não, foi detectado isso com 5 sigma. O caso mais famoso disso é o bóson de Higgs. O bóson de Higgs ele foi detectado várias vezes com 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma. Quando ele bateu 5 sigma, o pessoal foi lá e falou, ó, detectamos o bóson de Higgs, tá? Um parênteses aqui. Muito bem. O que acontece com o DMS e com o DMDS no caso do K2-18Bzinho? Ele foi detectado, porém, com somente 3 sigma. 3 sigma quer dizer que o quê? Que é a probabilidade dessa descoberta, dessa detecção, ter sido feita por acaso é de 0,3%. Isso faz com que você não possa aceitar essa descoberta científica como sendo definitiva, como sendo inequívoca, que a gente diz. Então, por isso é que nós não podemos afirmar que nós descobrimos vida no K2-18Bzinho, porque a descoberta do DMS e do DMDS foi feita apenas com 3 sigma. A gente precisa que essa descoberta seja feita com 5 sigma. Se ela for feita com 5 sigma, aí sim nós vamos poder bater o martelo. Será que isso vai acontecer? Vamos acompanhar aí mais uma novelinha, né? Vamos abrir aqui mais uma novela aqui no Space Today para a gente poder acompanhar aí o K2-18Bzinho. Então é assim, como que é feita, né? Para quem não sabe, como que é feita a detecção desses elementos. O planeta, a Kepler, essa missão Kepler que eu falei para vocês no começo e que virou a missão K2 e que detectou este exoplaneta, ela só detecta exoplanetas por meio do trânsito, ou seja, o planeta passa na frente da estrela. Quando o planeta passa na frente da estrela, a luz da estrela atravessa a atmosfera do planeta. A atmosfera do planeta tem todos os elementos químicos ali. E o James Webb, que é o nosso telescópio aqui, ele está preparado para receber este resultado. A gente tem os espectrógrafos do James Webb. Quando isso chega no espectrógrafo, está tudo divididinho, porque a atmosfera quebrou a luz em todos os elementos químicos. Então a gente consegue fazer a detecção. Obviamente que tem elementos que têm mais, elementos que têm menos, elementos que têm uma detecção melhor, pior e por aí vai. Então, quando você pega o espectro do K2-18Bzinho, você vai ver que, por exemplo, as detecções de metano e de dióxido de carbono, elas são certeza. Quando você pega o DMS e o DMDS, você vai ver que tem uma incerteza muito grande ainda. E essa incerteza muito grande é que faz com que a gente não possa bater o martelo. Além disso, tem um outro problema. Pode ser que
pode ser que aconteçam fenômenos na atmosfera deste exoplaneta que gerem tanto o DMS como o DMDS. Tá? Então pode ser que, na verdade, nem seja vida. Pode ser que seja alguma outra coisa que não é vida, e aí nós vamos ter que estudar o que é. Então, basicamente é isso. Detectamos vida no K2-18bzinho? Não detectamos vida. O que nós fizemos foi confirmar uma detecção feita anteriormente pelo James Webb com outros instrumentos, agora usando o MIRI e com uma certeza ou com uma significância estatística de 3 sigma. Ainda está longe dos 5 sigma que a gente precisa. É isso basicamente que aconteceu. Então, não fiquem assim tão animados. Fiquem animados, porque é uma boa detecção. Fiquem animados, porque é a mesma detecção que foi feita, né, antes. Ou seja, quer dizer que muito provavelmente pode ser que este gás esteja ali na atmosfera mesmo do exoplaneta. Porque se ele foi detectado com 2 instrumentos antes e com 1 agora, tem uma grande chance. Porém, nós temos que esperar aí uma constatação que tenha uma significância estatística em tudo isso. É muito legal, né, que tenham falado disso, porque basicamente tudo que a gente estuda, né, tem essa parte dessa significância estatística. A gente chama de incerteza. Então, quando um dado ele tem muita incerteza, será que é aquilo mesmo? E isso a gente encontra em todo lugar. Por exemplo, previsão do tempo. Quando eu falar para você assim que amanhã tem 20% de chance de chover, vai ser você que vai ter que tomar a decisão se você sai ou não de guarda-chuva. Mas eu estou te falando que é 0 a probabilidade? Não. Eu estou te falando que é 100%? Não. Eu estou falando que é 20%. Quer dizer que pode chover ou não. E esses estudos, por exemplo, de meteorologia, eles já estão dentro do 5 sigma. Então, é um dado que você pode confiar. E assim vai. Cada vez que vai ficando mais distante a previsão do tempo, por exemplo, vai aumentando a incerteza. Esses sigmas vão diminuindo. Entendeu? 5 sigma é o que a gente tem de melhor. Vai caindo para 2, 3 e por aí vai. Entendeu? Então, é só essa questão. É uma questão estatística e tudo mais. E o mais legal de tudo que na matéria aqui, ó, na matéria, no press release, a pergunta que tem aqui é a pergunta do que eu estarei lá em Curitiba. Estamos sozinhos no universo? Será que nós estamos sozinhos ou não? Será que o K2-18bzinho vai ser o primeiro a gente constatar que tem vida fora da Terra, fora do sistema solar? Agora tem uma coisa muito legal, tá? Isso a gente não pode negar. E essa descoberta anunciada hoje são, até o momento, os indícios mais fortes de uma atividade biológica fora do sistema solar. Até o momento, nós não tivemos nenhuma medição que foi feita que chegou tão próximo assim da gente falar que tem vida fora da Terra ou de cravar que tem vida fora da Terra, ou até mesmo fora do sistema solar. Isso é verdade. São os indícios mais fortes até agora. Indícios esses que indicam a presença de DMS e de DMDS com 3 sigma de significância estatística nas medidas. Então, isso é muito importante do que a gente está vendo aí acontecer. E aí? Deixa aí nos comentários. Você acha que o K2-18bzinho terá ou não terá vida? Será que um dia nós vamos bater o martelo falando que o K2-18bzinho tem vida? Vamos aguardar. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o